e as orlas do seu manto enchiam o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca, e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi uma voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Podem fechar a tua Bíblia e tomar o teu assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, aleluia, que Deus ele vai fazer maravilhas no meio de nós no dia de hoje. Aleluia, glória a Deus. Porque creio eu que não é só eu que está com o coração aberto para receber a presença do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. Creio que eu e você viemos num propósito, ao qual é adorar, clamar, exaltar e conquistar os céus. Aleluia, glória a Deus. Para que nós venhamos entender o que Deus ele gostaria de falar conosco nessa noite, vamos fazer uma breve retrospectiva na palavra de Deus. É de conhecimento de quase todos os irmãos que aqui está presente, que Israel, um povo ao qual escolhido do Senhor, um povo ao qual era chamada menina de teus olhos, passou cativo no Egito, um tempo ao qual foi de 430 anos. A Bíblia diz que nesses 430 anos, este povo, Israel, eles eram aprisionados, eles eram feridos, eles eram escravizados dia após dia. A cada dia que se passava, eles eram humilhados pelas pessoas ao qual tinham um patamar mais elevado ali no Egito. A Bíblia ela nos diz que passa-se 430 anos, aquele povo ele clama, e Deus resolve atender o clamor daquele povo. A Bíblia ela vai nos mencionar a vida de um homem ao qual se chama Moisés. É de conhecimento de todos, aleluia, a vida deste homem. A Bíblia ela nos diz que esse homem outrora morava no Egito, porém quando ele mata, aleluia, ali um egípcio, ele é obrigado a fugir, porque senão o faraó, aleluia, iria matá-lo certamente. A Bíblia nos diz que num determinado tempo, num determinado dia e num determinado local, Deus ele aparece para Moisés numa sarça ardente, aleluia, e falou para Moisés: Moisés, eis que eu te escolho para livrar o meu povo da mão dos egípcios. A Bíblia nos diz ali então que Moisés ali ele se fica com tremor do faraó certamente matar ele pelo fato ao qual foi ocorrido outrora. A Bíblia nos diz então que o Senhor fala para Moisés: Moisés, eu serei contigo, Moisés. Moisés, eu estou falando que você vai tirar o meu povo do Egito, e certamente você vai, porque todos nós sabemos que quando Deus ele fala, ele cumpre. Quando Deus ele fala, ele faz, aleluia, o impossível acontecer para o que ele falou seja estabelecido nas nossas vidas. A Bíblia ela vai nos dizer então que Moisés ele se encoraja diante, aleluia, da palavra de Deus. Moisés ele toma uma posição e vai para o Egito, encontra ali com teu irmão, aleluia, glória a Deus, que serviria como, aleluia, um instrumento na mão de Deus também para ajudar Moisés a tirar aquele povo. Todo mundo conhece a história, aleluia, eu não vou adentrar nela porque não é isso que o Senhor colocou no meu coração. O coração de Faraó fica endurecido durante vários tempos, aleluia, e somente na 10ª praga, aleluia, ao qual o Senhor Deus mandou na terra do Egito, o coração, aleluia, de Faraó se amoleceu, e ele ali liberou aquele povo para adorarem ao Senhor. Mas, aleluia, não foi fácil,
Porque quando, aleluia, aquele povo saiu, ele foi atrás com cavaleiros, aleluia, cavalos e um grande exército para matar, aleluia, e abater aquele povo ao qual era chamado povo de Deus. Todos conhecem a história. Aquele povo então é criado por Moisés, direcionado, aleluia, primeiramente pela voz de Deus. E ali não tinha nada que ficava na frente daquele povo. Não tinha nada que ficava, aleluia, na frente daquela ao qual era chamada menina dos olhos de Deus. A Bíblia, ela diz que num determinado tempo, ali ele chega diante do Mar Vermelho. Todos conhecem a história. Moisés ali toca naquele mar e o mar se abre e o povo passa enxuto, e do outro lado puderam cantar o hino da vitória. Aleluia. A Bíblia nos diz então que eles prosseguem na sua caminhada, em sua trajetória. Vitórias Deus concedia para aquele povo. Nada, aleluia, ficava de pé diante daquele povo ao qual tinha a presença de Deus. Os inimigos se levantavam para tentar abater, parar a promessa ao qual tinha sido estabelecida para aquele povo, mas eles não conseguiam, porque o Senhor dos exércitos estava com eles. Aleluia. A Bíblia diz então que Moisés ele estabelece várias regras, várias leis, vários mandamentos, para que o povo ficasse cada dia mais perto de Deus. A Bíblia nos diz, todo mundo conhece os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos serviam para que o povo mantesse sua integridade para com Deus, mantesse a sua intimidade, aleluia, para com Deus. E até um determinado tempo foi assim. Porém a Bíblia ela vai nos dizer que Moisés ele morre. Aleluia. Josué toma, aleluia, a posse da liderança do povo de Israel. Todo mundo conhece. Aleluia. Sob a direção de Josué, o povo atravessa o Jordão. O povo invade Jericó, porque Deus era com eles. Mar nenhum podia ficar na frente daquele povo. Impedimento e nem empecilho algum poderia parar a promessa na vida daquele povo, porque Deus era com eles. E assim é nas nossas vidas. Quantos mares, aleluia, chegam diante de nós para tentar parar a nossa trajetória nessa terra, para tentar parar, aleluia, a promessa estabelecida sobre o nosso ser. Porém, quando, aleluia, menos esperamos, o Senhor dá a ordem: toque nesse mar, e o mar se abre, e nós do outro lado cantamos o hino da vitória. Quantas das vezes as muralhas, aleluia, nas nossas vidas vêm para tentar nos parar, nos desanimar e nos ficar cabisbaixa, mas sobre o mandato do Senhor Ele manda adorar, e as muralhas caem por terra. Aleluia. Porque não há muralha que fica diante do servo de Deus e da serva de Deus. Não há muralha que fica, aleluia, diante de um verdadeiro adorador. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia ela vai nos dizer então que passa-se anos e anos. Josué também falece. A Bíblia ela vai nos dizer então que aquele povo, ele começa a ser julgado por juízes. Todo mundo sabe a história. Se você for ler o livro de Juízes, você vai ver um povo, aleluia, ao qual não tinha mais uma integridade tal com Deus. Aquele povo não tinha, aleluia, a mesma intimidade que ele tinha outrora. Porém aquele povo ele estava, aleluia, totalmente rebelado. Aquele povo estava, aleluia, totalmente voltado contra o Senhor. A Bíblia diz então que Deus, aleluia, levanta juízes para julgar aquele povo. E quando aquele povo, aleluia, era cativo, Deus levantava um juiz para tirar eles do cativeiro, por amor, por afeto, por carinho àquele povo. Porque aquele povo era chamado a menina dos teus olhos. Então ele sabia que ele não podia desamparar aquele povo em meio aos pecados, em meio às rebeliões, em meio, aleluia, glória a Deus, às dificuldades espirituais que aquele povo estava passando. Deus ele nunca desamparou. E Deus, aleluia, quando eles eram cativos, Deus dava uma forma de levantar um homem. Todos conhecem Sansão, todos conhecem Gideão, Jefté, Débora, juízes ao qual livraram o povo de Deus das mãos, aleluia, de quem estava fazendo mal para as meninas dos olhos do Senhor. Porém aquele povo, aleluia, glória a Deus, ele não estava mais querendo adorar somente a Deus. Ele não estava totalmente voltado para o Senhor, mas eles estavam, aleluia, fazendo algo ao qual o Senhor não se agrada. Aleluia, eles estavam totalmente voltados às coisas do mundo.
voltados às coisas ao qual os outros reinos faziam. Se os outros reinos levantassem altares pagões, eles iriam e faziam o mesmo. Se os outros reinos, aleluia, levantassem, glória a Deus, uma estátua para adorar, eles faziam o mesmo. E não era pela direção de Deus, porque o Senhor Deus nunca se agradou disso. O Senhor queria toda adoração para Ele. O Senhor queria toda a honra e toda a glória somente para Ele. Porém aquele povo estava com seus olhos espirituais totalmente ofuscados. Eles não estavam compreendendo nem entendendo o que Deus queria fazer no meio daquele povo. A Bíblia vai nos dizer que passa a época dos juízes. Aleluia, glória a Deus. E Deus ali levanta o primeiro rei e entra na época, aleluia, da monarquia. Glória a Deus. Primeiro rei todo mundo conhece, chamado Saul, homem ao qual foi desobediente à palavra de Deus. O povo então, ao invés de melhorar, o povo ao invés de se firmar nos caminhos de Deus, eles, aleluia, começaram a seguir um rei ao qual também nem estava seguindo os mandamentos do Senhor. A Bíblia vai nos dizer então que Deus, ele tira o espírito de Saul e coloca um espírito para que o atormentasse, e levanta Davi, aleluia, para, glória a Deus, reinar sobre aquele povo. A Bíblia vai nos dizer que demora anos para que Davi estabelecesse o teu reino sobre Israel. Mas a Bíblia diz que quando Davi ele assume o trono, as coisas mudam. A presença de Deus, aleluia, é novamente trazida para Israel, ao qual é a Arca da Aliança. Todos começam a levantar altar somente para Deus. O povo ele começa a glorificar somente a Deus. O povo ele começa, aleluia, a estabelecer os seus passos no caminho de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que não permaneceu assim. Quem dera permanecesse, mas não permaneceu. A Bíblia nos diz que quando Davi ele morre, o teu filho Salomão assume o reinado. E Salomão, aleluia, glória a Deus, a Bíblia ela nos diz que Salomão era muito vaidoso. Tudo, aleluia, tinha que ser o melhor. Glória a Deus, tudo para ele tinha que ser da primeira qualidade. Por isso Salomão, ele, aleluia, glória a Deus, aumenta os impostos sobre o povo. E o povo se entristece com o rei e não quer mais Salomão como rei sobre aquele povo. A Bíblia vai nos dizer que eles viviam, aleluia, glória a Deus, debaixo de diversos impostos ao qual o rei Salomão tinha estabelecido. E a Bíblia vai nos dizer que após a morte de Salomão, o povo, aleluia, pensou: certamente nós iremos se livrar desses impostos. Porém o seu filho, Roboão, filho de Salomão, ao qual, aleluia, assumiu o reinado, ele não retira os impostos ao qual tinha sido estabelecido por teu pai. E a Bíblia vai nos dizer então que após a morte de Salomão, Roboão assume o trono. E quando Roboão assume o trono, o reino de Israel é dividido. A Bíblia lá diz então que esse reino é dividido em norte e em sul. Aleluia, glória a Deus. O reino norte ele compõe, aleluia, glória a Deus, as 10 tribos. E o reino do sul era contido, aleluia, pela tribo de Benjamim e de Judá, somente 2 tribos. E a Bíblia vai nos dizer então que é um rei para cada, aleluia, glória a Deus, reinado. Um era estabelecido para o norte e um estabelecido para o sul. Mas ambos, a Bíblia diz que não, aleluia, faziam conforme o Senhor mandava. Ambos se desviavam da palavra do Senhor e faziam os seus aprazeres. Faziam, aleluia, as suas vontades, conforme o teu querer, sem a direção, sem a permissão de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que fica tempos e tempos assim. Um povo, aleluia, vivendo num tempo caótico. Um povo vivendo, aleluia, em um tempo, aleluia, de calamidade. O povo de Israel estava totalmente frustrado espiritualmente. Eles não estavam mais vendo, aleluia, os frutos do Espírito. Os dons espirituais não tinha mais naquele povo, porque o povo estava desobediente à palavra de Deus. A Bíblia ela nos diz então, aleluia, glória a Deus, que mediante a desobediência daquele povo, a rebeldia daquele povo, ao qual outrora Deus tinha falado que era a menina dos teus olhos, Deus ali abre mar, derruba a muralha, derrota inimigo para ser com aquele povo. Mas aquele povo ele não glorifica a Deus pelos feitos do Senhor. Aquele povo não adora a Deus pelos feitos do Senhor. Não, aquele povo ele resolve, aleluia, glória a Deus, fazer tudo ao contrário da palavra de Deus.
E por isso Deus ele começa, aleluia, a levantar profetas para que, aleluia, glória a Deus, estabelecesse uma palavra, aleluia, de conserto, para que o povo viesse voltar novamente ao Senhor. Aleluia. A Bíblia ela nos diz que Deus, aleluia, levanta profetas para que o povo novamente viesse se esquadrinhar dos mandamentos de Deus. Porque, aleluia, a calamidade no meio do povo, o pecado no meio de Israel, a idolatria no meio, aleluia, da menina dos olhos do Senhor, tinha chegado às narinas de Deus. E Deus, aleluia, não se agradou desse odor do pecado, aleluia, da lepra espiritual a qual Israel estava vivendo. A Bíblia ela vai nos dizer então, aleluia, que Deus levanta Isaías. E aonde eu começo a pregar nessa noite? Glória a Deus. Todo mundo sabe, aleluia, que a Bíblia ela não está escrita na sua ordem correta. Glória a Deus. Então o capítulo 6 de Isaías, aleluia, ele na verdade é o início do seu chamado, como podemos ver na palavra. O versículo 1, o capítulo 1 até o capítulo 5 é uma breve introdução do chamado de Isaías ao qual Deus tinha dado para o profeta. A Bíblia ela nos diz então que Deus, aleluia, permite Isaías ver o sobrenatural, ao qual lemos aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Aleluia. Nessa noite eu quero enfatizar, aleluia, no teu coração e na tua alma, que não estamos vivendo tempos diferentes, aleluia, do Antigo Testamento. O povo, aleluia, se encontra em uma catástrofe espiritual. O povo se encontra numa calamidade espiritual, a qual só Deus pode mudar. E para que Ele venha mudar, aleluia, essa história, para que Deus ele venha mudar o trajeto, aleluia, do povo, Ele necessita de mim, Ele precisa de você. Aleluia, glória a Deus. Deus nessa noite nos trouxe aqui, glória a Deus, para estabelecer um chamado sobre as nossas vidas, um chamado em tempos caóticos. O tempo que vivemos não é tempos fáceis. O tempo que vivemos, aleluia, não é molezinha não. O diabo ele não está brincando de ser diabo. Satanás, aleluia, não está brincando, aleluia, com seus demônios, com as suas artimanhas. A Bíblia ela vai nos dizer que ele está como um leão, bramindo, procurando almas para que possam tragar. Aleluia, glória a Deus. Mas ele só brame como um leão. Aleluia. Porque o único leão é o leão da tribo de Judá, ao qual é o que eu sirvo, ao qual é o que você serve, ao qual é o que está aqui. E hoje está estabelecendo um chamado sobre a nossa vida, para que nós venhamos profetizar nessa geração caótica, neste mundo de calamidade. Aleluia, para esse povo ao qual, aleluia, está totalmente voltado contra o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quer ver os cultos de sexta-feira cheios? Tome posição, seja como Isaías, tome atitude. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o teu chamado, para pregar a tua palavra, para levar a verdade, para levar a libertação, para levar, aleluia, uma palavra de consolo, de amor, de cura para a alma. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite, com meus olhos da fé, eu posso ver vários Isaías em nosso meio. Aleluia, glória a Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, aleluia, Isaías viu o trono do Senhor. Os reis, aleluia, ao qual reinava sobre os povos, eles não eram imortais. Aleluia, glória a Deus. Passou Davi, passou Salomão, passou Roboão, Jeroboão, Acabe e os demais. Aleluia, mas eu só conheço um que permanece no trono. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Pode, aleluia, glória a Deus, reis todos passarem pelos seus tronos, mas aquele que chamou eu, aquele que chamou você ainda permanece no trono. O que te escolheu, Ele é o dono do trono. Aquele que te chamou, Ele tem todo o poder, porque Ele, aleluia, nunca vai sair do trono. Aleluia, o Rei está te chamando hoje. Aleluia, para uma aliança eterna, para uma aliança, aleluia, ao qual nunca vai ser destruída por Satanás. Aleluia, enquanto Ele estiver no trono, a aliança é verdadeira. Enquanto Ele estiver no trono, Ele nunca vai mentir. A tua promessa vai se cumprir, o teu chamado vai se concluir, porque a minha
Bíblia diz que ele não é filho do homem para mentir, nem homem, aleluia, para se arrepender.